começo por aí porque muita gente pergunta e muita gente se preocupa como com assim, a forma de entrar em contato com esse autor, né? Porque é um autor muito difícil, tem uma fama de ser muito complicado, de ser muito difícil. E eu queria, né, começar mostrando a vocês como foi que ele introduziu-se assim, na minha vida acadêmica, na minha vida em geral, né? Pode passar aí, Alberto. Eu acho que é uma boa Então, forma só de... afirmando que eu já estou registrando aqui, aproveitei o embalo, tá? Vou passar o slide. Vai Já lá. está gravando, né? Tô. Pronto. Pronto. E aí, o que foi que aconteceu comigo, né? Para ter esse contato com Hegel e me apaixonar pela filosofia, né? Eu estava fazendo uma pós, né, em ciência política. E até então já gostava de filosofia, mas tinha tido pouco contato com a área, com estudos específicos na área, né? Eu fui fazer ciência política e na cadeira introdutória de ciência política a gente viu alguma coisa daqueles contratualistas e tal, e Rousseau e de Hegel. Me mandaram um textinho que comparava, o professor, né, da disciplina, né, mandou um textinho que comparava Hegel com Rousseau. E aí, qual era a questão que era abordada no texto? É o seguinte: Rousseau, a partir do contratualismo, ele chega ele critica a, a, a noção de a votação democrática ou de vontade da maioria, né? E aí e cria o conceito de vontade geral, né? Então a minha trajetória foi pegar esse elemento de vontade geral, descobrir que Hegel gostava de ler Rousseau na juventude e foi desenvolver esse elemento, esse conceito de vontade geral, só que quando ele chegou na maturidade, ele ele achou esse conceito muito abstrato, achou que não tinha concretude e desenvolveu uma outra coisa a partir disso. Como chegar... A vontade geral seria como uma espécie de absoluto das vontades políticas da população, né? Então, ele escreveu a filosofia do direito e eu fiz meu TCC nesse curso de ciência política. O curso era de ciência política, mas eu fiz um TCC de filosofia política. Eu fiz um TCC baseado na obra Filosofia do Direito de Hegel. E aí me interessei muito pelo assunto, dei umas estudadas em Marx e tal, mas na época eu estava no curso de psicologia e terminou que eu não pude continuar, até que aqui com o Alberto a gente começou a publicar no Gap Filosófico um quadro, né, Alberto, em que a gente estudava Hegel a partir de comentários à Fenomenologia do Espírito de Ralph Ludwig. E aí a gente leu esse livro todinho, comparando sempre com o texto original da Fenomenologia. E eu lembro assim que quando eu mostrei o meu TCC lá atrás, alguns anos atrás, quando eu mostrei o meu TCC para um professor meu, hegeliano, ele disse: olha, você está no caminho, mas ainda não chegou lá, ainda não entendeu o que é que Hegel queria dizer com o Estado, né? Com o absoluto. Então, essa minha trajetória é uma trajetória que veio da filosofia política e que vai descobrindo aos poucos o conteúdo epistemológico e ontológico da obra de Hegel, enfim, o sistema, né? Então, essa foi a trajetória que eu fiz, de Rousseau, a filosofia do direito, a fenomenologia do espírito. Passa para o próximo slide aí, que eu vou especificar cada um desses três momentos.
A vontade geral. Rousseau ele propõe um conceito de democracia baseado não na vontade da maioria, né, que é o que a gente consegue fazer, comércio como com assim a forma de entrar em contato com esse autor, né? Porque é um autor muito difícil, tem uma fama de ser muito complicado, de ser muito difícil. E eu queria, né, começar mostrando a vocês como foi que ele introduziu-se assim, na minha vida acadêmica, na minha vida em geral, né? Pode passar aí, Alberto. Eu acho que é uma boa Então, forma só de afirmando que eu na soma vetorial, entre aspas. aqui aproveitei o embalo, tá? Vou passar o slide. Vai Já lá. está gravando, né? Tô. Pronto. Pronto. E aí, o que foi que aconteceu comigo, né? Para ter esse conto da filosofia, né? Eu estava fazendo uma pós, né, em ciência política. E até então já gostava de filosofia, mas tinha tido pouco contato, né? Fui fazer ciência política e na cadeira introdutória de ciência política a gente viu alguma coisa daqueles contratualistas e tal, e Rousseau e de Hegel. Me mandaram um textinho que comparava, o professor, né, da disciplina, né, mandou um textinho que comparava Hegel com Rousseau. E aí, qual era a questão que era abordada no texto? É o seguinte: Rousseau, a partir do contrato, a noção de a votação democrática, né? E aí e cria o conceito de vontade geral, né? Então a minha trajetória foi pegar esse e foi desenvolver esse elemento, esse conceito de vontade geral, só que quando ele chegou na maturidade, não ele achou esse conceito muito abstrato, achou que não tinha concretude e desenvolveu uma outra coisa a partir disso. Como chegar. A vontade geral seria como uma espécie de absoluto das vontades políticas da população, né? Então ele escreveu a filosofia do direito e eu fiz meu TCC nesse curso de ciência política. O curso era de ciência política, mas eu dei umas estudadas em Marx e tal. Mas na época eu estava no curso de psicanálise, no Gap Filosófico, um quadro, né, Alberto, em que a gente estudava Hegel a partir de comentários à fenomenologia do espírito de Ralph Ludwig. Então, eu vejo da fenomenologia e eu lembro assim que quando para um professor meu, hegeliano, ele disse: olha, você está no caminho, mas ainda não chegou lá, ainda não entendeu o que é que Hegel queria dizer com o Estado, né? Com o absoluto. Então, essa minha trajetória é uma trajetória que veio da filosofia política e que vai descobrindo aos poucos o conteúdo epistemológico e ontológico da obra de Hegel, enfim, o sistema, né? Então, essa foi a trajetória que eu fiz, de Rousseau, a filosofia do direito, a filosofia do espírito. Passa para o próximo slide aí, que eu vou especificar cada um desses. A vontade geral. Rousseau né, que é o que a gente consegue fazer hoje, é o que Locke propunha, outros, né? Mas na soma, essa palavra é minha, tá? Na soma vetorial, entre aspas, das vontades racionais. Não adianta só contar os votos em uma eleição. É preciso algo a mais. O Estado precisa apresentar uma racionalidade. Então, veja bem, a gente teve eleições hiper para presidente disputadas, não é? A S. Dilma foi super difícil, foi super, né?
Haddad e Bolsonaro foi um pouco mais, mas essa última agora, Bolsonaro e Lula, foi mínima a margem. E aí todos os analistas políticos dizendo, olha só, nós temos um país dividido entre dois projetos antagônicos, né? E aí o que é que acontece na democracia liberal nossa? O governa e combate ou tenta deslegitimar ou derrubar o lado oposto, né? Sim, Alberto está comentando aqui, até certo ponto antagônico, porque tudo é neoliberalismo. Mas o neoliberalismo é um plano de fundo que a gente pode chegar depois. O que eu estou querendo dizer é que, eleitoralmente, a proposta derrotada para o executivo ela é ignorada no plano de governo, né? E no legislativo ela passa a fazer o que problema, né? Faça o que quiser, ou seja, em última instância, a oposição impede o governo de governar. A gente vê os parlamentarismos europeus tendo dificuldade com governabilidade. A gente resolve não. Pela troca de carro, foi, né? Olha só que problema. O que Rousseau propunha não era isso. Soma vetorial. Não sei se vocês lembram aqui do estudo da física, o que é soma vetorial. Vocês, na né? Mas que a força, no caso aqui, a vontade de cada cidadão vai ser somada. E se eu quiser puxar um pouquinho para o meu lado, você puxa um pouquinho para o seu lado, outra pessoa puxa um pouquinho para o lado dela, e daí vai surgir a vontade geral com uma questão. Governa, não adianta só somar os votos das pessoas. Veja que irracionalidade. Para outro governante que desfizesse tudo. Então, o Estado ele precisa apresentar uma racionalidade. Essa racionalidade é uma racionalidade jurídica, né? Chamada filosofia do direito, com a abstração, mas em um processo da família, passando pela sociedade civil. Esse livro eleitoralmente um direito civil, relações, contrato, com a natureza do contrato e tal, a segunda parte ele e vai para um âmbito quebra a noção individualista que Rousseau tinha, porque que problema é com suas somente um sistema de trocas que resulta em né? E há naturalmente uma regulação desse comércio, né? Vão gerando alguns dizendo aqui, papai e mamãe, né? Do indivíduo a partir de uma herança deixada pela família, bem isso mesmo. E a ação. Vários elementos de sociedade civil. Então, aqui o Estado não é só o Estado. O Estado é a materialização. Olha só que problema. O que Rousseau propunha não era isso. O que Rousseau propunha é uma soma vetorial. Não sei se vocês lembram aqui do que a gente verificou nos momentos anteriores. Só que a gente sabe que Hegel, na oposição, e no processo resultante da oposição das coisas do mundo, né? E ele percebeu que esse movimento definia a própria história das mudanças, né? E poderia definir, o próprio movimento poderia definir também aquilo que ele estava buscando para substituir a vontade geral, né? Só que esse raciocínio que eu estou fazendo não é necessariamente o raciocínio que Hegel fez, é a minha chave de leitura, porque a partir dessa investigação da política, eu me deparo, né? Quando eu comecei a estudar aqui com o Alberto, eu me deparei com um sistema que também tem um caráter ontológico, está falando do ser, e também tem um caráter epistemológico. Onde? Passa o slide aí, Alberto. Isso vai ter na fenomenologia do espírito. Passa aí o slide.
Acho que eu já passei, não? Deu uma travada aqui. Ah, não, perdão, é porque eu tô. Desculpa, é porque eu abri em duas telas. Eu passei um e o outro não passou. Próximo slide. Agora foi. Isso. Obra-prima de Hegel utiliza a dialética não mais para a experiência política, ou não somente para a experiência política, né, melhor dizendo, mas para construir um sistema ontológico, epistemológico. A gente conversou sobre isso, não foi, Alberto, quando a gente estudou a primeira vez, se o sistema hegeliano era um sistema ontológico, ou se não era. Eu estava até escutando a primeira live, que inclusive o pessoal que está aí no grupo viu que tem uma playlist, né, de Hegel, né? E tem umas reflexões muito interessantes, assim, modéstia à parte, porque, tipo, Hegel é um pensador complicado, é um pensador complexo. Inclusive, o que Ítalo falou, e ia deixar para mencionar depois, e eu vou mencionar posteriormente quando for entrar na questão do prefácio, existe muito essa questão do lugar do especialista, né? Como Ítalo falou, né? O que tecnologia do escrito aqui é colocar essa questão de lado, lógico que com todo o respeito que os pesquisadores e o próprio texto merece, mas enfrentando as nossas limitações de compreensão, que inclusive também vai se dando em certos aspectos, vai se desdobrando, vai se amadurecendo, e é a proposta que a gente vai tentar desdobrar aqui no grupo, inclusive, né? Mas enfim. Exatamente isso. A gente começou aqui dando a cara a tapa para aprender, para errar. E veja, errar na internet, né, com todo mundo, potencialmente qualquer um pode ver, construção, por que não? Dialética, né? E a gente pode aprender isso com Hegel, inclusive. Pode, a gente pode aprender isso com Hegel, né? Então a gente começou a estudar a obra A Fenomenologia do Espírito, tendo como chave o comentário bastante interessante que eu recomendo, chamado Ralph Ludwig. Ralph Ludwig, ele separou, né, a fenomenologia do espírito usando mais ou menos ali os títulos que Hegel usava ou se propunha, mas ele separou em capítulozinhos com temáticas, e cada temática é digamos assim, um patamar, um degrau das patamares, em degraus. Hoje, se chama A Certeza Sensível. O que a gente vai fazer aqui é, de alguma forma, tributário do trabalho de Ralph, interpretando Hegel, e por isso a gente tem que agradecer, né? E mostrar a referência, né? Nossas referências. Por fim, eu queria finalizar essa minha fala reforçando o que Alberto acabou de dizer. Pode passar o slide, Alberto. Nós estamos aqui aprendendo. Agora que eu já tenho, para mim mesmo, que eu sinto que eu ainda não estou pronto, mas que a força, mas o que me motiva não é chegar lá num ponto de sapiência. O que me motiva é o movimento, é o aprender, é o continuar, né? Então, eu continuo aqui como aluno, lendo essas coisas e com a ajuda de vocês, eu espero continuar a oportunidade de falar sobre Hegel. Se alguém quiser fazer algum comentário agora, fica à vontade. Quem quiser falar, pode ficar à vontade, porque em seguida vem logo a pedrada. Bem, Hegel começa dizendo assim no prefácio. Outra pessoa está producente, um prefácio. Isso aqui já é uma provocação esse esclarecimento preliminar do autor sobre o fim que se propõe, as circunstâncias de sua obra, as relações que julga encontrar com as anteriores e atuais sobre o mesmo tema. Isso seria conveniente dizer sobre a filosofia. Por exemplo, fazer à vontade, um agregado de afirmações e asserções sobre o que é verdadeiro, universalidade, que em si inclui o particular. Isso aqui já chama a atenção para os momentos do texto. Já antecipo para você entender aqui os nossos encontros a partir de 1h30, um pouco mais, por conta da densidade da temática e da periodicidade que vai ser inicialmente mencionada. Só somar as nossas atribulações. A gente pode, inclusive, a gente vai lançar um cronograma no grupo, né, em todos os grupos aqui que a gente gerencia, que é o de Hegel, de início, vai fazer essa programação também. Tem um certo tributo de diálogo a Hegel. Então, você vai para Fanon, está falando sobre dialética,
mas é um confronto dialético com Marx, que não é necessariamente só com Marx, mas com Hegel também, um confronto direto com a ideia de reconhecimento. Respirar a mesma época, digamos assim, que respirava o idealismo alemão, e de certa forma influenciou-se, mesmo que Nietzsche não pretendesse ser um filósofo sistemático, e aí a gente vai sair da ideia de sistematicidade de Hegel, né, porque o que é sistema para Hegel não é sistema para a maioria das pessoas que concebem sistema e filosofia, principalmente aqueles que se passam passagem, né, porque não é um absoluto necessariamente absolutizante. Entretanto, Trace outro governante críticas, e a gente aqui, na medida do possível, vai fazê-las também, entende? Então, não é uma questão de dogmatizar o pensador e na minha percepção, incontornável, né? Então, abrindo parênteses aqui para esse comentário, interrompi, viu? Tudo bem aí com vocês? Além do que, por residir a filosofia, a aparência de que é, no fim e nos resultados últimos, que se expressa a então, o Estado, ele frente à qual o desenvolvimento da exposição seria propriamente falando, o inessencial. Naturalmente, como é que se concebe a ideia de prefácio? O prefácio é elaborado para dar um resumo da obra, e nem, né, bastante assim, espinhosa em Hegel, né, de ser um filósofo da teleologia, né, passa pela razão e posteriormente vai pelo espírito, né, né? Tem um ponto de partida, né, desenvolvido a partir de certas contestações do Hegel, a partir de determinados problemas que para ele vão ser insolutos na mitologia do espírito. A religião é uma etapa da filosofia, assim como um entendimento de que a filosofia poderia delegar um lugar de ciência majoritária, uma ciência do absoluto, desses aspectos reverberativos e explicitados dentro da concepção de história hegeliana. Essa aqui é a intenção de Hegel aqui nesse dado momento. Então, por que ele faz essa crítica do prefácio? Ele vai dizer, olha, não é possível delinear um processo concreto, de fato, através de sistematicidade. Parece estranho. A gente verificou nos momentos anteriores. Só que, ao contrário de Rousseau, agora não é mais uma... A gente sabe que Hegel estudou muito Erasmo. Na oposição, e no processo resultante da oposição das coisas do mundo, né? E ele percebeu, né? E poderia definir, o próprio movimento poderia definir também aquilo que ele estava buscando para substituir, né? Só que esse raciocínio que eu estou fazendo não é necessariamente o raciocínio que Hegel fez, é a minha... Ela continua presa no certo formalismo, porque é um jogo. A partir dessa investigação da política, eu me deparo, né? Quando eu comecei a estudar aqui com o Alberto, eu me deparei com o sistema, o modo de conhecer a realidade constitui, aqui de certa forma, constitui a própria realidade. Onde? Passa o slide aí, Alberto. Isso vai ter na fenomenologia do espírito. Acho que eu já passei, não? Deu uma travada aqui. Não, perdão, é porque eu tô... Desculpa, é porque eu abri em duas telas, eu passei em um e outro não, porque ninguém anda com a fenomenologia do espírito para cima e para baixo, né? Mas vocês anotaram, inicialmente, são os 3 textos. Agora foi. Para a experiência política, né, melhor dizendo. Mas para construir um sistema ontológico, ou se não era. Eu estava até escutando a dúvida. Eu acho, Alberto, que aí tem umas reflexões muito interessantes, assim, modéstia à parte, porque, tipo, Hegel é um pensador complicado, um pensador complexo. Inclusive, o que falou de Hegel ironizando para mencionar depois, e eu vou mencionar posteriormente quando for entrar na questão do prefácio, existe muito essa questão do lugar do especialista. E a Ítalo fala a fenomenologia do espírito aqui, explícito real, de compreensão, que inclusive também se movimenta no grupo, inclusive, né? Total. Mas, enfim. Total. A ideia é essa, não ter medo. Exatamente. Então, e aí também apresenta exatamente isso. A gente começou a... Porque Hegel escreve como escreve, né? É uma tentativa potencial de construção, por que não? Precisaria bastante interessante, que eu recomendo, seja a própria a fenomenologia do espírito em
vai para o texto introdutório, porque eu vou fazer esse jogo aqui, né? Esse cronograma de hoje. Usava ou se propunha, mas ele separou em capítulozinhos com temáticas, e cada temática é uma da obra, né? Inclusive do prefácio, que vocês leiam. Mais em degraus. Hoje, se chama A Certeza Sensível. É como a gente costuma fazer aqui, faz o paralelo. E por isso fala, reforçando o que Alberto acabou de dizer. Pode passar as questões no texto do Hegel. Eu, agora, para mim mesmo, que eu sinto que eu ainda não estou pronto, né? Eu sinto que eu ainda não cheguei lá e talvez nunca chegue. Da sua existência inanimada, a consciência. Mas o que me motiva não é chegar lá num ponto de sapiência, é o aprender, é o continuar. Buscando, porque ele era crítico. As coisas, e com a ajuda de vocês, eu espero continuar a oportunidade de falar sobre metafísica do idealismo alemão. E eu quero abrir para não fazê-lo. Mas fica à vontade, porque a gente não tem nem introdução, não vai ter nem comentário introdutório, vai ser logo diretamente o texto, né? O movimento, né, do particular e do... Bem, Hegel começa dizendo assim no prefácio. Numa obra filosófica, está producente um prefácio. Isso aqui, mas ainda esse esclarecimento preliminar. Com efeito, seria conveniente dizer sobre a filosofia. Por exemplo, fazer uma questão, para que toca um pouco, um agregado de universalidade, que em si inclui o particular. Isso aqui já chama a atenção porque ele vai começar a discutir desde os momentos do texto. Aparece algumas vezes. Entender aqui os nossos encontros. A partir de 1h30, chamado que... inclusive a gente vai lançar um cronograma. Ele escreveu. Isso, vem fazer essa programação também. Que dialogam profundamente em um certo tributo de diálogo a Hegel. Então você vai para Fanon, está falando sobre dialética, respirar e respirava. Nada, assim. Cientistas que têm validade, aqueles que se colocam numa posição dessa, tá? E aqui também não estou preocupado com a justificativa da psicanálise de passagem, né? Críticas, e a gente aqui, na medida do possível, vai ter um problema muito grave. E na minha crítica é completamente diferente e interromper, viu? Tudo bem aí com vocês? Além do que, por residir a filosofia essencialmente no elemento da universalidade, a aparência. Aqui eu já tenho um ponto importante aqui, né? Porque aqui, o discurso, geralmente, como é provavelmente um processo de construção, até mesmo passa pela razão, pseudociência, tem um ponto de partida que usa na mitologia do espírito, né? E a religião é uma etapa da filosofia, uma ciência do absoluto. Quase. Então, por que ele faz essa crítica do prefácio? Ele vai dizer, olha... Galho, né? As críticas dele também valeriam para o marxismo e os marxistas, né? E que ele até defendeu dizendo que se o livro teria recebido ainda mais hater, mais ataques, se ela tivesse colocado uma lista. A sistematicidade que não consegue se inserir em Hegel cita essa questão, ela continua presa no certo formalismo, porque é um jogo de correr. Eu estou apresentando aqui os elementos. Noel, que é outro problemático. Aí tem essa crítica à psicanálise, não? Momentos aqui para trazer posteriormente aqui, se vocês quiserem já pode anotar. Eu não sei se vocês têm a fenomenologia do espírito em PDF ou se tem físico. Físico eu acho muito difícil, porque ninguém anda com a fenomenologia do espírito para cima e para baixo, né? Mas, enfim, mesmo os mais loucos dos filósofos, eu acho que não fazem isso. Mas, assim, só para vocês anotarem, inicialmente, são os 3 textos que eu vou colocar, é o 6, o 13 e o 7, posteriormente, talvez quando a gente voltar para poder... do próprio texto do Hegel, no caso, a fenomenologia do espírito. Até aqui, então, vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Eu acho, Alberto, que aí o foco de algum comentário seria isso que você falou, de Hegel ironizando. E as ciências sociais se enquadram dentro dessa... Explícito real, a realidade, o movimento, né? Então, se movimentando, né? Exatamente. Nações compulsórias e os tratamentos pós-modernismo, né? Porque a galera nem sabe o que é, chamam de pós-modernismo, eles estariam implicados em uma frente precisaria que tem por trás, ou as nuances que eles precisam. Seja a própria... Vai para o texto introdutório, porque eu vou fazer esse jogo aqui, né? Da obra, né? Inclusive do prefácio, que vocês leiam posteriormente.
para sentir um pouco esse texto, eu vou ler alguns trechos e relacionar com outros trechos da obra, que é como a gente costuma fazer aqui, faz o paralelo com o texto introdutório, porque ajuda a gente a pensar muitas coisas de uma maneira mais resumida, e indo ao próprio texto encontrar essas questões no texto do Hegel, tá? Então, por exemplo, continuando aqui, né? Aí ele menciona, quando, por exemplo, a anatomia é entendida como conhecimento das partes do corpo, esse exemplo é muito interessante. Segundo a sua existência inanimada, há consenso de que não se está ainda de posse da coisa mesma compreendida como essa busca por essa espécie de concretude que Hegel está buscando, porque ele era crítico de uma certa concepção metafísica do idealismo alemão. Isso não quer dizer que o Hegel também não uma roupa de neutralidade, que isso é muito comum, né? Mas com interesses muito bem definidos, políticos e orientados a uma determinada definição. Agora, recai nesse discurso mistificado por mero costume e por uma falta de aprofundamento conceito predominantemente burguês, né, mas era compreendido como vai criticá-lo e etc. E a partir disso a gente pode retornar aqui para o texto para a gente começar a introdução aqui do mero ser ou da certeza sensível, né? Então, eu não lembro nem onde é que eu parei, mas enfim, eu vou continuar aqui. Mas ainda nesse conglomerado de conhecimentos que leva o nome de ciência sem merecê-lo, para fim generalidade semelhante ao contrário, ressaltaria a inadequação de utilizar tal procedimento, quando ela mesma o declara incapaz, do Hegel aqui, deixa bem claro aqui, advogar a filosofia no lugar de ciência, ciência do absoluto. E, por exemplo, dentro da área da psicologia clínica, eu acho que seria uma explosão. Eu acho que seria interessante isso. Por exemplo, esse é só um exemplo de vários que a gente poderia dar, de discussão epistemológica da filosofia em relação aos métodos científicos de crítica, mas não é um filósofo dogmático da perspectiva analítica, porque a gente sabe que a filosofia analítica trabalha sobre a égide, mas ele fala justamente dessa importância, né, da filosofia que dialogar com uma perspectiva dessa reverberação do movimento em determinados âmbitos, mas ela se torna unilateral e aplicada a determinadas práticas, uma série de outras questões também, né, de aplicabilidade, de necessidade do público, né, de mercado, de disputas políticas dentro da academia, mas que poderiam, de fato, chegar a um muito mais interessante nesse sentido. Aí o que eu resumo, a história do Ráfalo de Vigo. O comentário aqui é talvez uma repetição do que você disse, mas ressaltando. O que é a ciência? A ciência é um conhecimento verdadeiro, que não pode ficar restrito a descrições. Mas ainda nesses tipos de ciência, né? Eu acho que essa é a observação empírica. É preciso chegar a conclusões, é preciso usar a informação para produzir ciência. E é nesse ponto, eu acho, que os epistemólogos mais tradicionais não conseguem fazer, né? Exato. Sim, estamos vendo aqui o nosso objetivo de hoje, a riqueza mais pobre ou a certeza sensível. Quiser ler, pode ler. A questão? Beleza. Olha só, gente. O título é A Riqueza Mais Pobre ou A Certeza Sensível. Ralph diz real. Definitivamente, a resposta atesta simplesmente uma certa burrice. Parisão. O pessoal acredita também naquilo que meus 5 sentidos fica preso, chamado desejo, aflição psíquica, mais condescendente, mais normal e mais natural, através de nossos sentidos. Ela saiu botando para lascar, sem fim. Quase ficamos. Poderia haver Hegel como o mais rico, nada assim, aquela coisa bem cientistas que têm validade ou de imediato, tá? Aquilo que saber imediato ou do um problema muito grave ali, né? Então a gente não vai nem discutir isso agora, mas a gente vai poder ver isso durante o explicitado do texto, diante de uma certa concepção de crítica epistemológica e metodológica de forma completamente diferente, análogas àquilo que é concebido como um discurso unilateral da ciência. O discurso do provavelmente até mesmo pós-coloniais,
como um movimento da riqueza infinita para a qual, como usando Pseudociência, parte da mesma Europa, objeto, mas o tempo como ética que o apenas isto é. Isso né, É uma que ele fala pegada de bem. turbivelmente. E o Foi tudo de boa. E aí, alguém gostaria de comentar, perguntar, indagar? Então, já que ninguém vai se arriscar, vou iniciar aqui um comentário para poder suscitar outras provocações, né? A gente pode perceber aqui nesse texto aqui que livros, no fundo, Leitor subversivo estava tentando identificar os livros no fundo, né? Então, e por fim, né, como eu já mencionei aqui algumas vezes, o iluminismo, que segundo Hegel terá em Kant a sua realização muito mais de uma roupa. Agora, se no caso deles me parece muito mais uma recai predominantemente burguês, né, mas era comentário. Eu, antes de começar a inscrição do empírico, foi? No fim desse capítulo atual, uma forma. Vamos partir daí. Como um cientista positivo, do Hegel. colocar, E, por exemplo, dentro da área da psicologia, né? Você supor que aquilo que você está vendo, que aquilo que você está de discussão epistemológica percebe, não brota nada, seria ingenuidade. Né? Então, e por fim, né, como eu já mencionei aqui algumas vezes, o iluminismo, que segundo Hegel terá em Kant a sua realização muito mais bem acabada. Porém, em todos esses acontecimentos, o que é impulsionado aqui é o aparecimento de algo que se denomina como subjetividade, né? Só que essa subjetividade, atribuindo-se esse lugar da certeza sensível, ela nada mais é do que um ponto de partida para ser dissolvido, né? Essa é a questão aqui principal. Então, comentários, pessoal. Eu tenho um comentário. Eu, antes de começar a inscrição do empírico, foi? Esse comentário eu fiz de propósito, porque é esse passo que é preciso ser dado no fim. Que é justamente a discussão que Italo mencionou lá no início, não sei se eu ressaltei, é que a discussão na fenomenologia do espírito, ela não é uma questão fundamental. O Hegel não está buscando uma ontologia aqui, mas está partindo de uma certa concepção ontológica, processo de dissolução. Vamos partir daí. Aí já como um cientista positivo, descrevendo a verdade, é onde ele vai colocar como objeto da que o conceito mesmo está estabelecido, né? Dentro desse processo, dessa caminhada que a gente vai fazer aqui. E a partir disso vai estabelecer um certo tuto ontológico depois de todo esse processo que vai ser feito aqui, né? Mas há uma certa manutenção de uma certa perspectivizante, Kant, mas rapidamente, né? Então, Vorstellung, Darstellung, que é apresentar essa forma, a ideia de representação, inclusive o Ralph Ludwig diz, um certo estatuto ontológico, né? De um certo... Mas é uma previsão que é útil para a minha vida prática. Isso é bem comum, né? Inclusive dentro do estudo mais tradicional. Nenhum sábio de nenhuma sociedade ficou restrito ao que uma pessoa... É meio inadequado, pelo menos nesse momento. Ok? E aí, se faz a essência dessa certeza e que a expressa como uma certeza ficada, né? Entre as inúmeras diferenças que eu vou colocar, entre as do Lima, logo chamam a atenção os dois mencionados. Continua. Quer responder ou posso me arriscar? Arrisque, que é a consciência de si, dialética do... Um eu para Hegel. Só que Hegel é um dos autores que percebe que esse eu não é, digamos... Se refletirmos sobre essa diferença, logo veremos que nem lógico para como mediados tem uma... É verdade, responder. Mas eu está novamente na consciência. O ponto de partida, o carro-chefe, o clímax
que é a verdade, né? Eu acho que o primeiro passo da verdade é a certeza sensível aqui que a gente eu só descer anteriores nos próximos encontros, que ele vai constituindo dialeticamente alguns elementos que parecem da psicologia. Alcançamos um primeiro nível. É um mero eu. É um eu que não se colocou ainda como fazendo parte de um transcendente. Diz Alberto. Então, há uma relação entre aquele. Ficaria assim. Existe a manutenção de um eu em Hegel, porque para mim fica claro que ele não deseja ter essa perspectiva formalizada ou formalizável, inclusive dentro da égide do desenvolvimento da perspectiva da consciência. Só que, como a gente já viu esse termo, ali em algumas querelas que a gente apresentou, remete a de Kant, em outros momentos para ao contrário, não tanto. Então, acho que a pergunta que eu colocaria é, mas a partir de uma perspectiva intersubjetiva de um eu, é só isso aqui, né? Nesse sentido, não dizendo que a sua colocação lá não seja interessante. É interessante, mas eu pensaria dessa maneira. A intenção de manter esse eu, mas será que isso não ocorre por outras vias? Inclusive, por exemplo, só para que temos aí divergência com esse método dialético, que é necessariamente hegeliano, a posterior à duplicação da consciência do reconhecimento, pode de inserção dentro do processo concreto, dentro de um processo de existe um processo de reconhecimento e da alfirreira, não, isso não é possível, né? E digamos assim, de que vai se comportar essa relação igualitariamente aí, vai sempre haver um desnível. Isso seria, né, de certa forma, da manutenção de um certo processo de estratificação de fanon, né? Hegel faz claramente aqui, tá? Acho que assim, pois ela vive de algo, precisa disso hoje. Então vamos lá. Acaba se acostumando com a funciona a questão, fazer o comentário. Então, entre eu e o objeto, eu sabia. O em si e o metafísica tradicional, ou de outros de quem pensa derradeira para outros filósofos, o ser que se deseja ver cair nas cordas, em Hegel, encontra-se logo no começo. No pensamento de Hegel, o objeto é, sem sombras de dúvida, realidade. Rotula provisoriamente como por ser em si irá uma guinada, mas uma pequena consigo, como Kant possui um sentido de certeza sensível ou sensorial, tem de renunciar a querer ser certeza imediata. Olhando mais de perto a palavra isso, percebemos algo que a certeza sensorial adotou cegamente. Quando aponto para alguma coisa e digo isso ali, sempre tenho em mente algo que é justamente a discussão que Italo mencionou lá no início, não sei se eu ressaltei, é que a discussão na fenomenologia do espírito, ela não é uma questão fundamental. O Hegel não está buscando uma ontologia aqui, mas está partindo de uma certa concepção, processo de dissolução da ontologia que mantém uma outra espécie de ontologia, que é uma, talvez aqui, e arriscando aqui, por minha conta, né, uma ontologia da negatividade, que nega, inclusive, a própria ontologia dentro de um processo de dissolução. O erro aí já na ciência da lógica, porque, acredite, a fenomenologia do espírito é um livro introdutório para a ciência da lógica, né? Onde ele vai estabelecer a ideia de conceito, não como um conceito abstrato, mas a partir do processo que ele tenta desenvolver na fenomenologia do espírito, é que ele vai compreender que o conceito mesmo está estabelecido, né? Dentro desse processo, dessa caminhada que a gente vai fazer aqui. E a partir do tudo ontológico, depois de todo esse processo que vai ser feito hoje aqui, que é a questão da Kant, mas apesar de muito importante, né? Tem mais que apontar, tá? Mais especificamente em Hegel, tem um dicionário Hegel que está no drive do chá, aqui eu posso até citar daqui a pouco. Se não achar, dá uma olhada lá no dicionário Hegel, que vê. Então, Vorstellung, Darstellung, que é a apresentação, né, que é uma forma, a ideia de representação, inclusive a gente discutiu isso bastante aqui, e o Ralph Ludwig diz, olha, vai assustar aqueles
O aqui é a árvore que vejo na paisagem, não há um certo estatuto ontológico, né, de um certo fundacionismo dado, né? Existe uma ontologia que constitui uma determinada isso é bem comum, né? Inclusive dentro do estudo mais tradicional do Hegel. É meio inadequado. Faz a essência dessa certeza, uma certeza sensível real, entre as inúmeras diferenças que ocorrem, encontramos por todo lado a diferença que logo chama a consciência de si, dialética do si. Se refletir como mediados, tem uma certeza através de um outro, tá? Registrado aqui. É difícil, mas vai chegando, gente. Vamos lá. Vai chegando. Quer comentar, Ítalo? Não, vamos em frente, que é a explicação de Ralph. Alcançamos um primeiro nível. Portamos-nos de modo passivo e vemos alguma coisa. Mas na medida em que fazemos isso, temos de ter claro que ver um objeto não é algo assim tão direto como parece. Há uma relação entre aquele que vê, como eu, e aquilo que é visto. Exemplo empregado pelo Eduardo. Ao contrário, é só uma pessoa, é só esse eu que pode dizer tal. Isso se aplica também quando um coro canta em conjunto. Essa árvore temos aí diversos, esse eu. E assim Hegel pode dizer que a partir do ser puro da árvore podem ser destacados. Ou melhor, podem surgir dois esses. A, esse eu, ou o puro eu, e B, esse objeto, a árvore. Quando Hegel afirma que nem o eu nem a árvore são imediatos, mas mediados, isso significa a certeza sensível não é tão imediata assim, pois ela vive de algo diverso à árvore. E o ser da árvore, que é incontestável, precisa do eu para a sua certeza, para o seu ser tornar-se ciente. Comentários até aqui, então? Perguntas, questões? Eu vou prosseguir porque eu prefiro, ao final da questão, fazer um comentário, tá? Já a esta altura, queremos introduzir dois conceitos, sem os quais não conseguiremos compreender a filosofia de Hegel. O em si e o para um outro. A árvore é uma árvore em si, independentemente de quem pensa a seu respeito. Mas apesar dessa imprescindibilidade, seu ser em si não ajuda muito. Se ela é uma árvore para mim, para meu saber, carrega consigo uma definição que Hegel vai chamar de ser para alguém ou ser para um outro. A partir desse ponto de vista, a certeza sensível ou sensorial tem de renunciar a querer ser certeza imediata. Olhando mais tarde, e o bilhete de ingresso pode ter sido expedido para o colega, seja lá o que for, não há, se refere às fórmulas, isso, agora, isso ali, chamado, que esse é o universalidade do apontamento. É uma espécie de indexicalismo, né, que está presente em mais dados, não como parte constitutiva dessa palavra que vejo às 15 horas, né, que se afeta e que se concebe em relação a muito mais no rei, em certo sentido introspectivo. Na verdade, aparece alguns elementos científicos na hora de mostrar-se registro e de uma objeção, sentido de universalidade. Mas dentro dessa lógica, o em si e o para si dessa relação, né? E a gente pode do Sartre, né, que utiliza o agora. Tem a pergunta. O eu não é relações. Mostra-se antes como um não em. Opa, tô sim.
Se o eu fez, se eu conseguir formular bem, e se vocês conseguirem Esse agora, acompanhando, até por conta do estudo que a gente está fazendo com você também. A partir daí eu fiquei com essa dúvida. e aí, tu vai falar? Hegel, né? Pode. Eu é sim. O eu é Nem esse, nem aqui. O universal é por todo. si. Agora nos representamos O que está falando aqui quando falou de o jogo pode ser, no jarro agora. né? E o eu, Gatos, o cachorro, o tempo mas ao mesmo tempo não é permanece. capaz de atualizar-se. Alberto quer falar, né, Alberto? Fala aí. Não, só complementar, né? Porque esse ágio e o bilhete de ingresso pode ter sido expedido para o colega Fritz. Mas ao contrário disso, a frase esse eu vê um isso, se essa verdade hegeliana tem algum valor para um anúncio da partida de futebol. Em contraposição, as coisas não referem às fórmulas, isso, agora e aqui, tem validade universal. Por isso, para Hegel, são chamados que esse eu universal, essa prosperidade do apontamento, é uma espécie de indexicalismo, né, que está presente em e aleatórias. O que Hegel está buscando aqui, a identidade, não como concretude, mas como esse aqui e agora, né, parte constitutiva dessa percepção de universalidade, né, muito mais o apontamento continua existindo, continua coexistindo. Acho que a percepção enquanto totalidade ela depende tanto dessa certo sentido introspectivo, assim como da sua própria relação à verdade. Aparece alguns elementos, a conjectura de um eu substancializável, digamos assim, porque a pergunta aqui está relacionada com o desenvolvimento da fenomenologia do espírito. A gente vai passar por essas etapas, a gente vai passar por uma época, por um momento que é o desenvolvimento da consciência, que é a primeira etapa que a gente iniciou aqui agora, e essa é apenas a primeira parte da etapa da consciência, né? E essa consciência vai desenvolver-se em razão e posteriormente em espírito, né? Então tem todo um processo de totalidade circunscrito aqui, dentro de um aspecto constante que é relacional, mas é qualquer tipo de relação, não necessariamente. Hegel está demandando aqui as etapas, né? Então, existe, como perguntou aqui o Flávio, o eu não é, mas está ou aparece enquanto instrumento, mas é na relação. Tampouco as supostas impressões singulares. Mais uma vez, a mesma coisa no que se refere ao aqui. E aí, Hegel, né? O aqui não é uma árvore, mas antes uma casa. O próprio aqui não desaparece, mas é permanente. E, independentemente de ser casa, árvore. O solo firme, e aqui Ludwig, né? Que a consciência sensorial acreditava deter, orgulhosa como isto é, perdão, começou a hesitar. A verdade do isto é, até permanece, é indispensável, mas se transforma, na verdade, mais pobre, porque é indexical, ela aponta a algo que ocorre concretamente, mas ela não cessa em si dissolver, ela não deixa de cessar em sua dissolução, né? É nessa altura, diz Ludwig, que tínhamos em mente contar brevemente aquela anedota que não pode faltar em nenhuma biografia de Hegel. Quer ler a anedota, Heitor? Adoro ler anedota. Anedota comigo. Então vai lá. Seu biógrafo Karl Rosenkrantz conta que no verão de 1806, Hegel mantinha um curso das 15 às 16 horas e das 17 às 18 horas. Depois de uma pequena cesta para o almoço, ele acordou com o toque do relógio e imaginou falsamente que já estava na hora de sua preleção de 3 horas. Preleção das 3 horas, né? Das 15 horas. Começou a proferir a preleção sem se dar conta que estava falando diante dos estupefatos estudantes de teologia de seu colega, professor Auguste, que tinha aula na mesma sala 1 hora antes dele. Quando
esse reconheceu a voz do outro lado da porta, também ele acabou se retirando, pensando ter se enganado com a hora. O tempo que os estudantes de teologia aguentaram Hegel falando isso, não sabemos. O que sabemos é as frases iniciais perspicazes que Hegel proferiu sorrindo na sua preleção das 3 horas. Senhores, a primeira verdade, ou antes, a inverdade da certeza sensível, é sobre as experiências da consciência sobre si mesma. Foi nela que nos detemos, e eu próprio fiz uma experiência especial disso 1 hora atrás. Isso aqui é engraçado, porque o que ele está dizendo aqui basicamente é a certeza sensível, gente, engana. Hegel enganou-se. Ele escutou o relógio, o soado do sino lá, e teve certeza que estava na hora da aula dele. Foi lá, deu a aula, o outro professor, o professor Auguste, quando escutou Hegel falando, achou que tinha perdido a hora também. Todo mundo se desorganizou. Por quê? Porque a certeza sensível falha. O som que Hegel escutou não estava acusando o horário correto. Então, isso aqui é uma experiência de como é falha a certeza sensível, de como falha esse conhecimento empírico que a gente está falando aqui desde o começo, né? Então, acho que essa forma de abordar do Ítalo deixa... Eita, tá falando, que cortou aqui, foi mal. Não, o mundo humano, o mundo que a gente cria, não se baseia só no dado empírico, mas também nas construções lógicas que a gente monta para a gente mesmo. Como, por exemplo, o horário do dia. Então, só para ressaltar, acho que a forma de abordar do Ítalo deixa claro que esse index cal, que aponta para um certo sentido de universalidade que poderia ser concebida aqui como uma espécie de concretude, ele é um indício interessante de que estamos buscando por algo mais substancial, mas que ainda ele não é suficiente, como foi dito agora há pouco. Demandaria certos equívocos de correr atrás da concretude, impossibilitando-se, né? Então é preciso estar atento à dissolução dessas projeções da certeza sensível também, né? Porque em alguma medida ela ainda está, de alguma forma, cerceada a partir de uma perspectiva de um eu mais formal ainda, apesar disso ser uma etapa fundamental no início desse tipo de reflexão, né? Então, eu continuo lendo ou você? Deixa eu dar uma lida para tu descansar um pouco. Já leu um bocado aí. Ralph diz assim: depois desse episódio, que nos permitiu uma pausa, é chegada a hora da terceira expressão importante, sem a qual não poderemos compreender a totalidade do pensamento de Hegel: a negação. A Flávia falou agora há pouco, né, da negatividade, né, Flávia? Pronto, aqui chegou a hora de falar negação. Para isso, já não precisamos ler nada de novo, basta o que já foi citado. Já vimos que o agora é noite, em algum momento já não se aplica mais com precisão. Quando se pronuncia o agora, já deixou de ser, e não precisamos esperar até que chegue o meio-dia. A verdade desapareceu. Foi suspensa e suprassumida. Mas aqui Hegel nos diz algo de precioso. Quando uma afirmação é suspensa, estamos acostumados a ver isso como algo negativo. Não, o enunciado que agora é noite é suspenso e suprassumido como um pedaço precioso de papel recolhido do chão, ou seja, é conservado. Para apropriar-nos dessa visão do aparentemente negativo, Hegel exige, inclusive, que registremos essa verdade por escrito, pois assim não pode ser perdida.
Quando o agora já não é mais, então é passado. Mas o passado já não pode ser, porque é passado. Isso soa um tanto pretensioso, mas é a verdade. Quem afirma que o ser passado pode também afirmar que o cavalo branco é preto. Vamos resumir brevemente. Número 1, eu afirmo o agora é, como primeira verdade. Número 2, mas isso já não é tão correto, pois passou. Isso é negado, isso é renuído, e assim é suspenso, é suprassumido. Mas o que foi também não pode ser, e por isso tenho que suspender e suprassumir também o ser suprassumido da segunda, do número 2 ali em cima. Com isso, retornei ao primeiro agora é, ao número 1, mas numa forma modificada. Realismo científico novamente, né? Como se o objeto me devesse uma espécie A certeza sensível. E aqui abre de mostrar-se ou revelar-se. universal. Isto é, o ser como tal. E O esse universal ou o ser como tal. Mas expressamos o universal. Ou simplesmente não falamos como o temos em mente nessa certeza sensível. Mas, como se vê, é o mais verdadeiro. Nela, na linguagem, refutamos nós mesmos de forma imediata nossa opinião, o que temos em mente, e uma vez que o universal é o verdadeiro da certeza sensível, e a linguagem expressa esse verdadeiro, não é possível que possamos jamais dizer um ser sensorial. Uma objetividade. Sobre as propostas, sobe aí, Alberto Lê. Nós estamos terminando. Não, logo depois da citação de Hegel. O que tem em mente Hegel quando afirma que jamais poderemos dizer aquilo que temos em mente? Suponhamos que eu aponte para uma mesa no canto da sala. Todo mundo sabe o que tenho em mente com esse apontar. Mas se pronuncio as 4 letras livro, que são 5 letras, então, Esse sentido de universalidade, esse sentido de universalidade. através da linguagem para a qual aponta o indicador. Assim, a linguagem sequer consegue expressar corretamente a clareza sensível. Se percebemos que a realidade está em movimento, fluindo, a resposta soa. O em si. Podemos sorrir com certa satisfação. E a gente pode. Se falou Do sábio. Para a próxima frase, imagina-se um cão e sim, você não está ali diante das coisas sensíveis como estando ali dadas em si, mas duvidando dessa plena certeza de sua nulidade, dirige-se a elas. Mostra ser um dialético astuto antes de se lançar duvidoso à tigela e começar a comer. A verdade do ser em si da tigela cheia, ele contrapõe o ser para mim da tigela e nega a primeira verdade. Após uma pequena reflexão, se convence de que o ter sido retorna do primeiro. Vocês perceberam? O cachorro, relações. A tigela de ração de certa forma, e a tigela não se preocupa com a ontologia da aquilo que era para o cachorro quando a observou. Ou seja, o ser muda, se modifica. É negado 2 vezes. Né? Então, isso aqui é a lógica. Né? Opa, tô aqui com... Na configuração primitiva da certeza. No caso, ele não é, mas está ou aparece enquanto instrumento para as relações. A minha pergunta seria essa: se o eu ele está
enquanto instrumento para as relações. E imediatamente com os objetos singulares. Mas isso é um engano universal. Os conceitos, o singular como universal. Mas o saber não se contenta com isso, ele avança questionando. E aqui termina. Falem aí alguma coisa. Quem entendeu? Fica à vontade aí. Quem entendeu alguma coisa? Isso. A galera tá sem coragem de se pronunciar. Não, e a gente já está aqui. Então, cara, pra O IPDH atacando aqui. É o quê? TDAH atacando aqui. Então, a questão... Pode falar. Não, é que a gente já está em quase 2 horas de reunião, né? Então acho que o pessoal cansa mesmo. Mas você finalize, faça a finalização, Alberto. Então, só para encerrar aqui, o apontamento de uma certa das verdades particulares, como se houvesse um processo universalizado a partir daquela determinada indicação, a possibilidade da linguação, né, é análogo a um processo de uma busca de uma concretude e a própria dissolução enquanto uma certa constituição inequívoca de que Hegel concebe como negatividade, né? Então, existe um processo de consumação em jogo, né? Então, se o eu existe, ele existe dentro desse processo de construção, é a própria contradição do que foi mencionado daqui a pouco, porque se eu é a própria dissolução, se não me engano, é o supremo, o completo, o supremo, o completo... Até por conta do... Para trazer essa questão aqui, porque se o divino, enquanto totalidade, ele se dissolve, imagina, o divino que seria, de certa forma, dentro de uma certa concepção de espírito, a gente vai ver isso no andar da carruagem, né? Porque não é tão longo ou não, acho que dá para a gente pensar alguma questão aqui acerca disso que já está separado aqui. Cadê? Deixa eu só localizar aqui. Já está na agulha. Rapidinho. Você também. Então, enquanto você contigo, com relação a essa questão que você está trazendo de o eu aparecer nesse processo. Eu não tenho como fugir disso, né, no momento, principalmente que eu tenho pesquisado sobre o eu, lido, fico naquela tentativa, naquela ânsia de encontração, nessa dialética, pensamento aí, o Heráclito, né, questão da mudança, esse vai vendo, acho que dá para ver que os presentes aqui, claro, ele Hegel, né? singular unindo os encontros dentro do que eu aquela lógica que eu sim. Enfim. Você me fez toma do processo da consciência infeliz, porque Hegel vai dizer que esse processo de dilaceração é mente, né? Cadê o eu? Onde é que eu estou buscando esse eu? A questão não é o buscar, a questão é de certo processo, estar esse lugar do conceito projetado através de determinados estabelecimentos formais. Ele está colocando isso na prova. Então, como eu falei inicialmente, a questão de sistematicidade, interpretar Hegel como um sistemático, é problemática, tendo em vista o que Hegel coloca. Lógico que você pode dizer que ele alude a um sistema, que ele produz um sistema, né? Mas a gente tem que ir em processo de concretude e de imanência, né? Não uma imanência jogada como um palácio sistemático, tentando conceber e estratificar o que é a realidade. Ele tem negatividade definida de como ele entende. Começar pelo espinosismo, né? O espinosismo é uma filosofia, mas ele vai em processo da força vital que mostra, para você ver que ele concebe o divino também nessa relação. É por isso que eu vou todo 8 do Hegel, um texto que eu não vou lembrar exatamente agora, mas depois eu mando como na excelente. Os tremores da divindade, o aniquilamento, ela retoma o fôlego, olha ao redor até os seres vivos, desperta para um sentimento da vida. Ele se uns para de se transformar em harmonia arbitrária. Os indivíduos vêm assim, ela própria tocava os símbolos, ou o homem com ela se identificador infinita. O que está falando aqui quando falou da próprio Deus? E aí, como diagnóstico, dentro da sua concepção genealógica, não necessariamente. Ele está dizendo que a própria divindade ela é denotada de um certo processo imanente, apesar de lá na fase final da fenomenologia a gente ver que Hegel vai imbuir um certo processo teológico metafísico.
né, a própria concepção de divindade enquanto totalidade dele se dilacera, né? E a gente vai ver na terceira fase da fenomenologia do espírito que o espírito ele precisa se subjetivar, né? E assim, tal qual aqui. E aí Hegel, né? O aqui não é uma árvore, mas antes uma casa. O próprio aqui não desaparece, mas é permanente. E independentemente de ser casa, árvore. O solo firme, e aqui Ludwig, né? Que a consciência sensorial acreditava deter, orgulhosa como isto é, perdão, começou a hesitar. A verdade do isto é, até permanece, é indispensável, mas se transforma, na verdade, mais pobre, porque é indexal, ela aponta a algo que ocorre concretamente, ela não deixa de cessar em sua dissolução, né? É nessa altura, diz Ludwig, que tínhamos em mente contar brevemente aquela anedota que não pode faltar em nenhuma biografia de Hegel. Quer ler a anedota, Heitor? Adoro ler anedota. Anedota comigo. Então vai lá. Seu biógrafo Karl Rosenkrantz conta que no verão de 1806, Hegel mantinha um curso das 15 às 16 horas e das 17 às 18 horas. Depois de uma pequena cesta para o almoço, ele acordou com o toque do relógio e imaginou falsamente que já estava na hora de sua preleção de 3 horas. Preleção das 3 horas, né? Das 15 horas. Começou a proferir a preleção sem se dar conta que estava falando diante dos estupefatos estudantes. Sala 1 hora antes dele. Quando esse reconheceu a voz dele do outro lado da porta, também ele acabou se retirando, pensando ter se enganado com a hora. O tempo que os estudantes de teologia aguentaram Hegel falando isso, não sabemos. O que sabemos é as frases iniciais perspicazes que Hegel proferiu sorrindo na sua preleção das 3 horas. Senhores, a primeira verdade, ou antes, a inverdade da certeza sensível, é sobre as experiências da consciência sobre si mesma. Foi nela que nos detemos, e eu próprio fiz uma experiência especial. É engraçado, porque o que ele está dizendo aqui basicamente é a certeza sensível, gente, engana. Hegel enganou-se. Ele escutou o relógio, o soado do sino lá, e teve certeza que estava na hora da aula dele. Foi lá, deu a aula, o outro professor, o professor Auguste, quando escutou Hegel falando, achou que tinha perdido a hora também. Todo mundo se desorganizou. Por quê? Porque a certeza sensível falha. O som que Hegel escutou não estava acusando o horário correto. Então, isso aqui é uma experiência de como é falha a certeza sensível, de como falha esse conhecimento empírico que a gente está falando aqui desde o começo, né? Então, acho que essa forma de abordar do Heitor deixa... Eita, tá falando, é que cortou aqui, foi mal. Não, o mundo humano, o mundo que a gente cria, não se baseia só no dado empírico, mas também nas construções lógicas que a gente monta para a gente mesmo, como, por exemplo, o horário do dia. Então, se claro que esse indexal, que aponta para um certo sentido de universalidade que poderia ser concebida aqui como uma espécie de concretude, ele é um indício interessante de que estamos buscando por algo mais substancial, mas que ainda ele não é suficiente, como foi dito agora há pouco. A dissolução dessas projeções da certeza sensível também, né? Porque em alguma medida ela ainda está, em alguma forma, cerceada a partir de uma perspectiva de um eu mais formal ainda, apesar disso ser uma etapa fundamental no início desse tipo de reflexão, né? Então, eu continuo lendo ou você? Deixa eu dar uma lida para tu descansar um pouco. Já leu um bocado aí. Ralph diz assim: depois desse episódio, que nos permitiu uma pausa, é chegada a hora da terceira expressão importante, sem a qual não podemos. Não
A Flávia falou agora há pouco, né, da negatividade, né, Flávia? Pronto, aqui chegou a hora de falar. Negação. Para isso, já não precisamos ler nada de novo, basta o que já foi citado. Já vimos que o agora é noite, em algum momento já não se aplica mais com precisão. Quando se pronuncia o agora, já deixou de ser. E não precisamos esperar até que chegue o meio-dia. A verdade desapareceu. Foi suspensa para assumida. Mas aqui Hegel nos diz algo de precioso. Quando uma afirmação é suspensa, estamos com algo negativo. Não, o enunciado que agora é noite é suspenso e suprassumido como um pedaço precioso de papel recolhido do chão, ou seja, é conservado. Para apropriar-nos dessa visão, quando o agora já não é mais, então é passado. Mas o passado já não pode ser, porque é passado. Isso soa um tanto pretenso, que o cavalo branco é preto. Vamos resumir brevemente. Número 1. Eu afirmo é, como primeira verdade. Número 2. Mas isso já não é tão correto, pois passou. Isso é negado, isso é mas o que foi também não pode ser. E por isso tenho que suspender e suprassumir também o ser suprassumido da segunda, do número 2 ali em cima. Com isso, retornei ao primeiro, agora é, ao número 1, mas numa forma, por exemplo, agora é meio-dia. Um último passo que vai desmascarar a certeza sensível. E aqui abre-se citação de Hegel, que diz assim: universal. O que dizemos é esse, isto é, o esse universal. Ou então assim, ó, isto é, o ser como tal. A lente. O esse universal ou o ser como tal. Mas expressamos o universal. Particular. Ou simplesmente não falamos como o temos em mente nessa certeza sensível. Mas, como se vê, a linguagem é o mais verdadeiro. Nela, na linguagem, refutamos nós mesmos de forma imediata nossa opinião, o que temos em mente, e uma vez que o universal é o verdadeiro da certeza sensível, e a língua expressa esse verdadeiro, não é possível que possamos jamais dizer um ser sensorial que temos em mente. Sobre as propostas, sobe aí, Alberto Lê. Nós estamos terminando. Não, logo depois da citação de Hegel. O que tem em mente Hegel quando afirma que jamais poderemos dizer aquilo que temos em mente? Suponhamos que eu aponte para uma mesa no canto da sala. Pronuncio as 4 letras livro, que são 5 letras em português, né? Se pronuncio as letras da palavra livro através da linguagem, tratei o esse apontado como possível mesa de canto, mesa de escrivaninha, mesa de jantar, a qual aponta o indicador. Assim, a linguagem sequer consegue expressar corretamente a clareza sensível. Veja, isso é brilhante. O leitor seguramente irá se perguntar: tudo isso que foi visto até aqui, o que trouxe de novo? Se percebemos que a realidade está provisoriamente, vamos sorrir com certa satisfação. Tampouco os animais estão excluídos dessa verdade, afirma o grande pensador da Suábia. Se falou isso a sério ou ironicamente, o autor mesmo não pode dirimir. Mas há muita probabilidade. Para a próxima frase, imagina-se um cão e diante dele um pote de ração.
Diz Hegel assim: você não está ali diante das coisas sensíveis como não se une. Plena certeza de sua nulidade, dirige-se a elas e as consome. Volta Ralph. O bom e bravo Rex mostra ser um dialético astuto. Antes de se lançar dúvida cheia, ele contrapõe que o ter sido do ser em si, do comer, não pode ser, e duvidando, retorna à primeira verdade. O agora e aqui é o devorar. Do primeiro passo. Isso aqui foi um texto irônico, dizendo que o ser da tigela muda. Vocês perceberam? O cachorro modificando a dilacera, né? Enquanto impossibilidade. A tigela, de rastear a tigela, não se preocupa com quantas vezes. Atividade, a própria dilaceração da subjetividade do espírito. Não sei. O que é preciso ter em mente é que a certeza sensível é uma etapa de possibilidade interessante dentro de uma certa concepção ontológica como início dessa reflexão, mas também como contestação do tipo de desenvolvimento que o Hegel está tentando proferir aqui e desenvolver, né? É uma etapa inicial. E, posteriormente, a gente vai poder tocar em outras questões. Tá? E qualquer dúvida, vocês podem pedir material, que também já tem lá no drive do grupo. Né? A questão do dicionário Hegel também está lá, não consegui mencionar a questão do leitor subversivo falou, mas está tudo lá. E é isso, mais alguma colocação aí que vocês queiram fazer? Então a gente fica aí de colocar ali a próxima data, né, para poder a gente se reencontrar. E só para mencionar aqui, lógico que a gente vai trazendo outros momentos, né? Vai ser o jogo das abstrações e acerca da questão da percepção, né? Que desenvolve-se a partir da certeza sensível. Ok? Então é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro. E imediatamente com os objetos singulares. Mas isso é um engano, pois o suposto singular só pode ser apreendido como universal.